sou grato a cada elemento da equipe e é muito importante cada elemento lembrar assim da importância que ele tem. Com isso a pessoa vai tendo uma importância na vida. Então nós não podemos nunca esquecer que somos importantes. Então o nosso trabalho tem essa importância também, nos possibilita nos tornarmos importantes. E a gente vai observando assim da importância que tem aquele tutor para aquela criança. Depois, através dos anos, aquele tutor perde essa significação. Então não podíamos descuidarmos assim de perder uma significação. Então na nossa vida diária nós temos que lembrarmos da importância que nós temos no trabalho que nós executamos e fazer com que esta importância irradie para toda a nossa existência, para todos os ângulos de nossas responsabilidades, de nossa convivência. Então a pessoa tem que lembrar assim que nós não somos iguais. Aquele que trabalha, aquele que esforça, ele não é igual àquele que não trabalha. Tem uma diferença. E a gente sabe que tem, porque quando a gente contrata um profissional que ele tem um conhecimento para fazer uma função, a gente vê o domínio que ele tem. Pode ser o jardineiro, pode ser o encanador, pode ser qualquer outro profissional. Ele tem um domínio, uma segurança. Nós confiamos naquele trabalho, naquele profissional. Nós também temos que lembrar que nós somos assim, que nós somos capacitados. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o ser humano e a terra. O ser humano tem que lembrar, sim, que ele não teve nenhuma participação na construção, na formação da Terra. E que nós vivemos na Terra e nós não fazemos uma observação se nós estamos vivendo de acordo com o dono da Terra, com a finalidade daquela Terra. Se nós estamos fazendo com que o local que nós utilizamos seja um local bonito, uma coisa agradável, para nós e para o Criador. Nós sabemos assim que a Terra surgiu através da vontade do Criador. E quando nós chegamos na Terra, tudo já estava formado. A água já estava separada, as pedras, o ar, já estavam separados e já com possibilidade de sobrevivermos. E é bem importante assim, porque com a formação da Terra, teve essa condição assim que a gente sabe que veio através da vida, das irradiações, veio também tudo que a Terra precisava. Nós sabemos que quando a pedra apresenta uma condição da transformação que ela apresenta, porque tem o trabalho que os enteais fazem de conservação e tem o trabalho que é feito do próprio processo de cada espécie, no caso das pedras, da parte protetora da pedra, mudar a constituição e possibilitar assim que a vida atua ali. Então, com a mudança de proteção da camada da pedra, então vem o musgo. Então a semente do musgo já vem na parte fina da matéria grosseira. Nesta parte fina, os enteais então cuidam para que ali possam surgir vida. Depois, essa vida que surgiu tem uma transformação e tem também aquela condição de surgir novas sementes, novas mudanças. Quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Se vem tudo numa forma de semente, então nós sabemos assim que veio também numa forma de ovo, para que tivesse a transformação. Então a dúvida tem que parar de existir, porque todas as coisas vêm numa forma de ovo, de semente, para que tenha a transformação. Então os animais surgiram numa forma assim, numa forma de semente, possibilitando assim que tivesse a transformação. Esses animais, uma das espécies, teve um desenvolvimento e as irradiações desses animais, a radiação do seu sangue,
ficou tão sublimada que o espírito humano pôde, no começo, habitar esses animais através do desenvolvimento. Então, quando fala-se que o ser humano descende do animal, tem que lembrar que foi animais que tiveram um desenvolvimento especial, possibilitando que os espíritos humanos, os primeiros habitantes da Terra, tivessem a possibilidade de habitar esses corpos. Esses animais tiveram também a sua extinção. Nós temos um comportamento assim de egoísmo, de posse, de achar assim que nós podemos comportar desta maneira inadequadamente sobre a Terra. Nós temos que lembrarmos que a Terra foi nos possibilitada para que nós tivéssemos o nosso desenvolvimento. Então o espírito humano só pôde vir para a Terra num processo de evolução. Descemos de uma condição inconsciente para termos o desenvolvimento, habitar um corpo, vivendo nesta terra, para que tivéssemos uma possibilidade de voltar mais próximo das irradiações da luz. Quando falamos assim das irradiações de Deus, então nós sabemos que é uma distinção. Precisamos de fazer essa distinção. As irradiações não são a luz. Quer dizer que a luz irradiou. Então nós sabemos que temos que fazer essa diferença, que é a mesma coisa assim, numa pequena escala. Então uma pessoa está próxima do fogo, ela está sentindo o calor do fogo. Ela mantém-se numa distância do fogo, porque se ela aproxima, será prejudicada. Então as irradiações, elas são assim, não é a luz. Precisamos de ter essa distinção bem forte dentro da gente. Quando irradia, então nas irradiações não é a própria luz, a luz irradiou. Nas irradiações que o Criador possibilitou, vem tudo aquilo que precisa para o desenvolvimento. Então os enteais atuando desta forma, a gente sabe assim que eles vão possibilitando. E o espírito humano teria que ter um trabalho de colaborar com essa transformação. Nós sabemos assim que através desse procedimento de transformação também surgiram os enteais que cuidam da água, que cuidam do fogo, que cuidam da terra. Foi através também dessas transformações que eles puderam surgir. E é bem interessante porque onde não tem a interferência do ser humano, tem o equilíbrio. Então a gente pode observar com os animais que são criados soltos que existe ali um equilíbrio. Tem os predadores que possibilita que eles mantenham-se dispostos, que eles tenham a capacidade de fugirem dos predadores, e os predadores têm que fazer o esforço para terem o seu alimento. Então vão mantendo um equilíbrio. Em determinadas localidades que houve interferência do ser humano, achando assim que poderia ser diferente, e com a interferência e com o pouco saber dos seres humanos, aquela interferência foi muito prejudicial. Manteve o desequilíbrio com a interferência. Com o trabalho que os enteais atuam na natureza, natureza quer dizer assim, onde o ser humano não interferiu. Então nós podemos denominar natureza como essa parte que não tem interferência dos seres humanos. Nesta parte tem um equilíbrio. Cada espírito humano tem que observar assim, que se nós fizéssemos um pouco de esforço para ver a nossa procedência, então nós tínhamos que lembrarmos assim, que se o Criador criou, então fala assim que o Espírito de Deus pairou sobre as águas. Quer dizer que não foi o Criador, foi o Espírito do Criador que pairou sobre as águas. Então o espírito humano tem que lembrar da sua origem e tem que lembrar da importância que ele tem e tem que lembrar assim,
que nenhuma pessoa, quando sai desta terra, leva os pertences que ele tinha aqui na terra. Ele leva suas vestes para poder ter o resguardo do seu corpo de matéria grosseira, e ele não leva outras coisas. Tudo que nós temos, nós tínhamos que fazer esta observação, que nós vamos ter que deixar aqui. Se nós viemos e já tínhamos, então quando nós vamos deixar. Fica bem fácil assim de ir fazendo uma observação numa pequena escala. Um filho, quando chega nesta terra, já tem na moradia dele a habitação que ele vai ocupar, que foi possibilitada pelos seus pais. Então esse filho, ele é um hóspede nesta casa. E fica bem fácil assim da gente ir observando determinadas famílias que possibilita que os filhos tenham aquilo que eles precisam, os conhecimentos, as informações, para que ele tenha a capacidade de viver com as suas próprias pernas. Quando esse filho começa a atuar de uma maneira de sobrevivência, então ele passa a ter vontade de ter a sua habitação. Se ele demora muito tempo para sair da moradia da casa dos pais, os pais vê que aquele filho não está de uma maneira correta. Então eles possibilitam sim um incentivo para que aquele filho tenha aquilo que ele precisa, que é a necessidade dele ter a sua própria habitação. A acomodação traz um enrijecimento. Então, na formação normal de um filho, a gente vê assim, da necessidade que ele precisa de ter para ficar normal na sua vida. Então, ele tem o estímulo, ele tem a orientação para ter esta finalidade. O ser humano na Terra é o mesmo procedimento. Ele tem que observar assim, que ele habita a terra que foi possibilitada para que ele tivesse o desenvolvimento. Cabe a ele agora fazer um bom uso. No caso da moradia, do filho, do pai, da mãe, ele fica bem claro assim, que o filho tem que respeitar as normas daquela moradia. Então nós tínhamos que desenvolver uma maneira de voltar para dentro de nós, de fazer um trabalho de como nós nos encontramos. Qual é o procedimento que nós precisamos de ter para ficar de acordo? Porque normalmente os nossos comportamentos é sempre assim, de conveniência, é de aproveitamento, é de egoísmo e de achar assim que sempre temos direitos. Então nós nos colocamos dessa maneira e nós precisaríamos de nos colocarmos de uma maneira de sermos hóspedes agradáveis, porque o filho ele tem que respeitar as normas daquela moradia. Isso a gente vai confirmando assim através dos tempos dessa necessidade. O ser humano e a terra é o mesmo procedimento. Nós tínhamos que fazer esse trabalho de ficar agradável, porque fica muito bom assim quando uma pessoa vê uma moradia, se tem um jardim ou se não tem um jardim, mas do jeito que aquela moradia foi pintada, então o jeito que ela apresenta, todos que têm a oportunidade de ver aquela moradia, sente-se feliz. Então aquela condição muito importante que fala assim do paraíso, a possibilidade de ir para o paraíso, a pessoa tem que lembrar que primeiro ela tem que tornar o habitar dela aqui como um paraíso, que é diferente de encher a casa de mobiliários, de encher a casa com utensílios, porque se enche uma casa de mobiliários, de utensílios, então aquela casa fica difícil até de transitar dentro dela, fica sem a naturalidade. Ser vista uma moradia que fica agradável para aquele que está vendo, então esta é a condição. Então quando fala assim que a pessoa volta para o paraíso, volta se ela possibilitou onde ela se encontrava, ficou um ambiente agradável, ficou agradável de ser vista aquela moradia.
Então, o esforço que nós tínhamos que fazermos é de nos tornarmos agradáveis, de lembrar assim que nós nos encontramos nessa terra como hóspedes. Nós tínhamos que valorizar aquilo que nós temos. Então, nós sempre estamos trabalhando assim, para ter aquilo que não temos, e aquilo que já temos parou de ter valor. Nós sempre estamos colocando a nossa atenção, o nosso interesse em outra coisa. Então nós nunca nos encontramos no momento em que nós nos encontramos. E é bem interessante porque muitos acham assim que uma felicidade é indo de uma localidade para outra, fazer determinadas coisas, mas a felicidade não é fora da pessoa. Isso a gente vai observando assim que muitas pessoas têm tipos de doenças por entristecimento, mas olhando a vida de fora daquela pessoa, a vida parece boa. Tem um trabalho bom, tem mulher boa, tem filhos bons, tem marido bom. Então é a pessoa de dentro dela. Dentro da pessoa ela não tem uma alegria. Ela não valoriza aquilo que ela tem. Está sempre achando que poderia ser diferente. E que o importante para aquela pessoa é o que ela teve. E nós temos que lembrarmos assim, ontem teve a importância do ontem. Uma época anterior teve importância para aquela época. Porque se a gente vai observando, nós é que passamos pelo tempo. Então a pessoa vai passando pelo tempo, o tempo permanece parado. Porque fica fácil assim da gente ir observando que a gente pode voltar lá atrás, quando tinha 10 anos, quando tinha 20 anos. E também podemos viver no momento e também podemos ir vivendo o amanhã. Nós é que vamos passando pelo tempo, porque nós temos a capacidade de trazer o nosso passado para o presente. Quando nós passamos a valorizar aquilo que tivemos, nós não estamos vivendo o presente. Nós julgamos que o nosso futuro poderia ter sido diferente. A pessoa tem que lembrar assim que ela ainda pode mudar o futuro dela se ela muda dentro dela as referências. Que a primeira coisa que nós tínhamos que fazer é observar a capacidade que nós temos para uma dedicação. Então, quando fala assim que aquela pessoa é bem-sucedida, tem que lembrar que ela é bem-sucedida porque ela esforçou para ter o conhecimento daquilo que ela está apresentando. Muitas vezes pode também ter acontecido da pessoa já trazer esse conhecimento que está possibilitando a ela esse sucesso. Então, nós não podemos fazer uma avaliação de um momento. Nós tínhamos que ter uma capacidade assim, que aquele assunto, aquela referência que nos trazem, não é suficiente para que nós tenhamos a capacidade de tecer pensamentos ou tecer uma fala daquilo que está sendo trazido. Porque nós sabemos assim que muitas vezes nós achamos que o assunto é de uma determinada maneira. Nós não aprofundamos e depois verbalizamos. Então aquele que está ouvindo, ele precisa de ter esse cuidado, de lembrar assim da responsabilidade que ele tem daquilo que ele está ouvindo e daquilo que ele está gerando com os seus pensamentos sobre aquilo que acabou de ouvir. Então, nós não construímos nada, não fizemos nada para que a terra surgisse. E nós temos a oportunidade de sermos hóspedes. Então, nós tínhamos que nos esforçarmos para sermos hóspedes agradáveis, respeitar a terra. Então, nós não podíamos sujar os nossos rios, não podíamos sujar o nosso ar. Nós sabemos assim que todo um comportamento assim é como se fosse de animais sem trato, deixado numa estrebaria e que não tivesse nenhum cuidado com eles. Mas quando os animais são criados soltos, eles se cuidam. O lugar em que eles vivem não vira um monte de lixo.
que é muito diferente dos seres humanos. No lugar em que nós vivemos, nós conseguimos tornar esses lugares poluídos e sujos. Então, em vez de melhorar os lugares em que nós nos encontramos, nós pioramos. E a referência é bem importante, assim, do filho na casa do pai. Aquele filho que é um hóspede agradável, a vida dele é facilitada. Aquele filho que não é um hóspede agradável, ele incomoda, ele tira a harmonia daquele ambiente, ele deixa todos aqueles habitantes daquela moradia inseguros e insatisfeitos. Então, numa determinada época, aquele que é o dono daquela moradia pede para esse filho ir embora. Um ou outro elemento da moradia fica sensibilizado por aquele dono ter feito isso com aquele filho, pedindo a ele para que ele fosse embora, que ele não quer mais ele naquela habitação, para ele cuidar da vida dele. É assim as referências que a gente conhece. Em muitos outros casos, nem precisa de pedir, porque o próprio filho, com o discernimento dele e com o jeito que ele apresenta, o jeito, os ímpetos, então ele fala que ele é que vai embora daquela moradia. Então, muitos casos assim, a pessoa adquire determinada idade e ele procura ter um trabalho que possibilita a ele a maneira de sobreviver, então ele vai embora. Então, essas referências é bem interessante. Na norma do tempo e do espaço, nós estamos sempre trabalhando com um período de 80 anos. Essa é a média da nossa existência, normalmente. Mas nós tínhamos que fazer um trabalho maior, um trabalho mais longo. Então, nós sabemos assim que um conceito errado faz com que aquele povo que tem aquele conceito errado entra num processo de decadência. E é bem sério assim, porque muitos conceitos que os nossos pais receberam são conceitos errados e que a gente vai observando que uma decadência não está somente numa geração. Pode acentuar numa geração uma decadência, mas a gente sabe assim que é através das gerações, porque foi aceitando, foi convivendo com aquela decadência. E a gente sabe assim que quando vem um orientador, um emissário do Altíssimo, trazendo as informações, as instruções, então aqueles que estão no comando ali daquela comunidade, muitas vezes não aceitam, porque as orientações são sempre simples e fáceis. Uma orientação muito simples é aquela: comerás o pão com o suor do teu rosto. Se tivéssemos um aprofundamento nesta orientação, nós veríamos assim que quando a pessoa faz um movimento para ela ter a condição de sobreviver por ela mesma, para ela ter a capacidade de ter a sua moradia, de ter o seu alimento, então essa pessoa ela não pode dispersar. Ela tem o seu trabalho, ela tem que ter um aprofundamento naquela função que ela está executando. E ela tem que aprender a usar o tempo do repouso para o repouso, ela tem que ser bem criteriosa. Com os conceitos errados, então vão dando concessão. Então a pessoa passa a ter mais direitos, porque esse é o benefício que ela tem que ter, convém a ela não precisa de trabalhar tanto. Então esses conceitos errados. Então através das gerações, hoje nós nos encontramos assim, moles, sem propósito, achando que nós temos o direito, achando que não precisamos de fazer, achando assim que o outro é que tem que fazer por nós. Quando vêm os mensageiros do Altíssimo dando aquelas diretrizes, então durante um tempo aqueles que estão dirigindo aquelas comunidades, então não aceitam. Mas um período depois, para ficar de acordo com aqueles líderes que existem sempre nas comunidades, então eles passam a aceitar e devagarzinho eles vão fazendo o desvio.
para que eles continuem no poder, dando as diretrizes. Mas a evolução, ela é individual. Fica bem fácil assim da gente ir observando numa casa que tem 2 irmãos, 3 irmãos. Um irmão tem uma habilidade, pode ser uma habilidade musical, pode ser uma habilidade profissional, e ele foi homenageado por aquela habilidade. Acontece uma coisa assim que cada um tem que lembrar, que ele que foi homenageado, ele é que tem a habilidade. Na moradia dele, ele sempre dedicou um tempo para ter o aprimoramento. Então, os outros irmãos podem ficar felizes, mas eles não têm a habilidade. Então, nós temos que lembrarmos assim, aquele que vive de acordo com as orientações, com as instruções que o Criador instituiu na criação, ele passa a ser qualificado para a vida, porque ele procura colaborar para a terra não virar um estábulo de animais sem trato. Porque ele sabe assim que precisa de ter uma harmonia. A evolução é sempre assim, individual. Então nós tínhamos que fazer um trabalho muito importante na nossa vida de ir observando como nós somos e o que nós podemos fazer. E de lembrar, a evolução é sempre individual. E que uma pessoa que desenvolveu um mérito, uma capacidade, é ele que desenvolveu o mérito, é ele que tem a capacidade. Então, aquele que tem o conhecimento dos ensinos e que se esforça para que o lugar em que ele mora torna-se um paraíso, então a possibilidade dele voltar para o paraíso é maior, porque ele treinou aqui na Terra. Nós sabemos assim que a lei ela é justa. Aquilo que plantas tem que colher. Para uma pessoa ter uma colheita boa, ela tem que ter muitos conhecimentos. Ela tem que ter o conhecimento da semente que ela está usando para aquele plantio. A semente tem que ser bonita, tem que ser saudável. Ele tem que colocar aquela semente no solo na época certa. E ele tem que cuidar do solo para que o solo não fique enfraquecido. Então, nós tínhamos que sermos muito cuidadosos com a nossa capacidade de compreender os ensinos, de viver de acordo com os ensinos e de sabermos assim que nós não fizemos nada para a formação da Terra e que quando nós chegamos na Terra, tudo já estava concluído. O que nos possibilitou foi vivermos e que nós não podíamos estragar. Nós tínhamos que nos tornarmos hóspedes bem-vindos, de colaborar, de possibilitar que a Terra se tornasse bonita. Essa é a finalidade. E o ser humano e a Terra é bem importante continuar lembrando assim, que a nossa importância é como nós fazemos conosco mesmo, qual é o valor que nós estamos dando para o nosso benefício. Não adianta a pessoa achar assim que ela tem direitos. Primeiro nós temos que colocarmos a condição de ter o dever, de lembrar que para comer o pão com o suor do rosto, a pessoa tem que ser como aquele agricultor, tem que conhecer todas as fases que existem para os plantios que são necessários para o cultivo que ele está pretendendo. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai tendo esta mudança de tempo dentro dela e ela vai adaptando melhor a sua vida, harmonizando a sua vida com o que precisa de ser harmônico na criação. Então a natureza é onde os seres humanos não interferiram. Estuda o livro Na Luz da Verdade.